Você sabe que esse canal é um canal para a gente conversar um pouquinho sobre a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois de alguns vídeos que já gravei aqui no YouTube, eu tenho percebido que tem algumas pessoas, especialmente aqueles que não são necessariamente adventistas do sétimo dia, que de alguma forma têm as suas observações contra a igreja, elas questionam muito nossos posicionamentos em relação ao sola Escritura. E tem um detalhe importante nisso que tem que ficar claro, porque essas pessoas, quando vão questionar nossos posicionamentos, costumam muito citar pessoas, teólogos, indivíduos e seus posicionamentos em relação à igreja e, por vezes, confundem essas pessoas, esses indivíduos e, quem sabe, até algumas das nossas comunidades locais com o posicionamento oficial da igreja. Como se a igreja não tivesse sua postura, não tivesse seu posicionamento, não tivesse documentado aquilo que de fato crê. Então eu resolvi gravar esse vídeo só para lembrar algo importante a essas pessoas e lembrar talvez você que é adventista do sétimo dia e que está acompanhando esse canal. Nossa igreja tem seus posicionamentos oficiais, ela tem seus posicionamentos oficiais. Embora eu, como um pastor local, possa desenvolver a teologia adventista, minhas compreensões, a gente possa argumentar em questões periféricas da fé bíblica e discordarem por vezes, isso é possível, eu não posso negar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem seus posicionamentos muito claros, muito bem definidos, muito bem estabelecidos. E nesse sentido, eu acho que nós precisamos relembrar alguns desses posicionamentos da igreja em relação a esse princípio da reforma protestante, que é o sola Escritura. Às vezes, quando eu vejo pessoas argumentando em relação a isso, eu vejo muita gente citando obras importantíssimas do Adventismo, como, por exemplo, o Tratado de Teologia, algumas obras do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral, que, embora sejam obras vitais, e sejam obras construídas em cima do pensamento de teólogos muito importantes para a igreja, respeitados, teólogos que de alguma forma fazem um eco muito claro à doutrina adventista, nós precisamos nos lembrar que a visão ou o posicionamento oficial da igreja só acontece quando a igreja se reúne em Assembleia Mundial, e isso ocorre de anos em anos, a nossa última aconteceu em 2025. Então, quando a igreja se reúne em Assembleia Mundial, e isso é um evento muito notório, porque vem representantes da igreja em todas as partes do mundo tentar buscar alguns consensos sobre como a igreja se posiciona sobre as doutrinas, sobre a compreensão bíblica. Então, quando a igreja se reúne em Assembleia Mundial, ela faz uma edição, uma revisão de 2 documentos oficiais da igreja, que são definitivamente o posicionamento oficial da igreja. Então, se você ouvir alguém se manifestando como o indivíduo que é detentor do posicionamento do adventismo, essa pessoa ela precisa estar citando essas 2 obras, que é o Manual da Igreja, que é um documento sobre questões administrativas, questões de governança, e o Nisto Cremos, que é uma obra que se propõe a apresentar ou desenvolver a nossa compreensão doutrinária como manifesta nas nossas 28 crenças, ok? Então isso precisa ficar muito claro. Quando a gente fala de posicionamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é a minha opinião, a opinião do fulano, a opinião do Beltrano, a opinião do Cicrano, do teólogo XYZ ou do youtuber XYZ. Não é essa a opinião, não é esse o posicionamento oficial da igreja. Nós não falamos por nós mesmos em nome de toda uma igreja mundial. Quem fala em nome da igreja mundial são esses 2 documentos oficiais, que podem ser suplementados através de outros documentos, que eu vou citar em alguns vídeos daqui para frente, alguns documentos específicos que são votados pela Assembleia da Igreja Mundial e que, de alguma forma, se aprofundam em algumas pautas que já são trazidas no Nisto Cremos e no Manual da Igreja, ok? Então, precisa ficar claro, nós nesse vídeo vamos falar sobre o posicionamento oficial da igreja, não das minhas opiniões. A proposta é conversarmos um pouquinho sobre o sola Escritura, que é um princípio da reforma protestante, né? Você já deve saber que sola Escritura vem do latim, que significa pela Escritura somente. E o fato é que esse princípio que surge ali no
no final do século XVI, na Reforma Protestante, se tornou um princípio do cristianismo que se mantém fiel à Bíblia, do bom cristianismo, se é que dá para dizer dessa forma. A Bíblia seria, portanto, a única autoridade infalível, suprema e final de todas as questões que envolvem a fé e a prática cristã. Então, isso significa que todas as doutrinas, as tradições, as revelações, elas devem ser testadas e julgadas pelo cânon bíblico, ok? Isso não significa que Deus não possa falar a partir de outros métodos. A gente reconhece que Deus ele se revela também através da natureza, ele pode se revelar através de profetas extracanônicos, mas o fato é que Deus se revela de forma sumária, sistêmica, completa, organizada através das Escrituras Sagradas. E por isso, se algo contradiz a Bíblia, isso deve ser rejeitado. Nós temos 3 pilares no Sola Escritura. Primeiro pilar, a autoridade suprema. A Bíblia é a norma que normaliza, é a norma que avalia e normaliza todas as outras coisas. Todos os concílios, pastores, tradições, livros, até os manuais de igreja têm o seu valor, mas possuem uma autoridade subordinada à Bíblia. A Bíblia é a norma suprema. Apenas a Bíblia tem a autoridade final. Então, todas essas outras coisas precisam ser subservientes à Bíblia. O segundo princípio da Reforma Protestante é a suficiência. A Bíblia contém todo o conhecimento necessário para a salvação e para a vida cristã. Tudo que nós precisamos para sermos salvos e para conhecermos aquilo que Deus quis nos revelar para a salvação está na Bíblia. Nós não precisamos de novas revelações extra-bíblicas para descobrir como sermos salvos ou como agradar a Deus. E olha só, pasme você que é um hater da Igreja Adventista. De forma muito clara, o Adventismo acredita nisso. Nós não precisaríamos dos escritos de Ellen White para aprendermos sobre salvação através de Cristo Jesus pela sua morte no Calvário, tá? Então, eu sou uma pessoa que crê na revelação profética em Ellen White, eu acredito que ela é uma profetisa extracanônica, entendo sua validade e entendo seu valor não só para a igreja, mas para a minha vida pessoal. Contudo, eu sigo os princípios que ela mesma estabeleceu de que os seus escritos não são necessários para a salvação, eles têm outros propósitos que eu quero tratar em vídeos no futuro, mas a gente tem que entender que a Bíblia é suficiente. É assim que a Igreja Adventista acredita, na suficiência da Palavra de Deus. A segunda questão é uma questão de clareza, ou melhor, a terceira, né? Terceiro sola da Bíblia, o terceiro pilar que forma o sola Escritura da Bíblia é a questão da clareza. As verdades centrais da salvação estão presentes na Bíblia e são claras, tá? A gente pode discutir sobre questões periféricas da vida do cristão, ok, nós temos um espaço para uma discussão, mas no que diz respeito à salvação pela graça de Cristo Jesus, por meio da morte de Cristo Jesus no Calvário e por meio do ministério que o Espírito Santo executa na terra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, estão claras nas Escrituras. Sola Escritura, apenas a Bíblia é suficiente para a nossa compreensão da salvação e o recebimento dela, ok? Entendido isso, nós precisamos saber o que sola Escritura não é. E sola Escritura não é um indivíduo pegando a Bíblia e tirando as ideias da sua própria cabecinha, formulando umas teorias e dizendo que isso é sola Escritura. Essa ideia de eu, minha Bíblia e o Espírito Santo somos tudo o que importa, ela não é necessariamente o sola Escritura. Esse pensamento que rejeita a história, que rejeita a própria igreja e o desenvolvimento doutrinário da igreja, que despreza tudo que foi construído ao longo dos anos, ou que despreza a própria importância de um estudo dos originais gregos, hebraicos, da exposição das suas ideias ao escrutínio da comunidade. Esse tipo de coisa não é sola Escritura. Isso aqui é a base do fanatismo, isso aqui é a base das heresias, isso aqui é a base do sectarismo. Tá? Eu não acredito nisso, nem a Igreja Adventista Sétimo Dia acredita nisso. Ela crê na Bíblia como sola Escritura, contudo ela crê que isso acontece num processo onde a comunidade se propõe a estudar juntas, a orar juntas, a crescer juntos. Então esse processo comunitário de crescimento espiritual faz parte de uma interpretação mais coerente, equilibrada e correta da Bíblia.
É por isso que eu não me considero um lobo solitário, que tem toda a razão, que sabe tudo e que entende como a Bíblia deve funcionar, entende? Porque tudo isso precisa ser mediado a partir da própria Escritura. Dentro disso, eu queria apresentar para você algumas declarações da igreja. E eu vou citar aqui apenas o Nisto Cremos e uma questão que aparece no manual da igreja. A doutrina 1 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está no Nisto Cremos na página 13, na edição que eu tenho, é que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, escrita e dada por inspiração divina, e os autores inspirados falaram e escreveram aos seres humanos movidos pelo Espírito Santo. E nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação, e as Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência e o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Vejam, quero comentar algumas coisas sobre essa crença 1 dos Adventistas do Sétimo Dia. Nós cremos que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia, é uma revelação infalível, suprema e repleta de autoridade em relação à vontade de Deus. Isso é vital. Quero saber qual é a revelação infalível, a Bíblia. Qual é a revelação suprema, a Bíblia. Qual é a revelação que tem toda a autoridade, a Bíblia. E a Bíblia constitui o padrão para o caráter, a prova de qualquer experiência, o revelador definitivo de doutrinas. Então, nós podemos ter outros aparatos dados por Deus, como um profeta extracanônico, mas nós não cremos como igreja de que eles são o revelador definitivo de doutrinas. A Bíblia é o revelador definitivo de doutrinas. Isso precisa ficar claro para todos nós. Pensando nisso, eu gostaria de retornar um pouquinho aqui no Nisto Cremos, na introdução do livro, né? Na introdução desse documento. E aqui na introdução diz que os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. O que é um credo? Um credo é uma crença que é estabelecida por uma comunidade a priori, ou seja, antes de ir para o texto bíblico, nós já mantemos essa crença. E essa é uma crença definitiva e não quebrável. Na história da igreja cristã, nós temos alguns credos, e nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não cremos em credos a não ser neste. Nós só temos este credo. A Bíblia é o nosso credo. Para além disso, nós desenvolvemos compreensões doutrinárias que devem ser subservientes à Bíblia, e não o contrário. Qual é o perigo de um credo qualquer? Um credo é quando eu chego no texto bíblico e falo assim, olha, eu já creio em tal coisa, e agora eu tento forçar o texto bíblico a dar prova ou embasamento para isso que eu já creio. Isso é um credo. E nós temos vários credos que eu não quero nem entrar aqui na discussão, porque nós gastaríamos um bom tempo. Para os Adventistas do Sétimo Dia, nós temos apenas um credo, a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a nossa crença primordial, a priori. E então, a partir dessa crença, nós entramos no texto bíblico e buscamos no texto bíblico uma compreensão das crenças fundamentais para a nossa vida, para a vida da igreja e etc. O texto do Nisto Cremos continua dizendo que essas crenças, da maneira em que são apresentadas aqui no Nisto Cremos, né, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da igreja. Então, as crenças do Adventismo que são manifestadas no Nisto Cremos não é o nosso credo. Essas crenças que são desenvolvidas aqui é uma expressão, é uma forma como a igreja consegue expressar a sua compreensão da Bíblia, ok? Então, por essa razão, se é uma forma de expressar a nossa compreensão, essa forma pode ser revisada. E isso aqui é importante, porque o próprio Nisto Cremos diz que nós podemos esperar revisões. Ele diz assim, olha, podem ser esperadas revisões dessas declarações em assembleia da Associação Geral, quando a igreja é levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica ou encontra uma linguagem mais apropriada para expressar os ensinos da palavra de Deus. Isso é incrível na minha visão. Nós podemos revisar nossa interpretação bíblica, nós não temos isso fechado. Nós não temos essa crença num credo,
mas nós revisamos não por conta de um lobo solitário que achou umas ideias mirabolantes válidas. Nós revisamos através do consenso da Igreja Mundial. A igreja se reúne e quando o Espírito toca na igreja de forma consensual, a igreja avança. Ah, pastor, eu acho que isso às vezes é demorado demais. Concordo. Às vezes a igreja demora um tempo para amadurecer do ponto de vista mundial, mas eu vejo isso como uma segurança de que há coerência nas mudanças que a igreja propõe na sua compreensão da Bíblia. Veja, a Bíblia se mantém a mesma, só que nós entendemos que nós podemos ter uma compreensão melhor da Bíblia desde que, como corpo mundial, tenhamos avançado nessa compreensão através da influência do Espírito, ok? Por isso nós rejeitamos dogmas. Os dogmas não nos permitem melhorar a nossa compreensão. Nós acreditamos nessa necessidade, ok? Eu até cito aqui a parte do Nisto Cremos, agora na página 11 da edição que eu tenho, uma sessão aos leitores, e no Nisto Cremos é dito o seguinte: nós não escrevemos esse livro para que servisse como um credo ou declaração de doutrinas montadas sobre concreto teológico. Nós não cremos assim. Os adventistas possuem apenas um credo, é um reforço: a Bíblia e a Bíblia somente. Não escrevemos esse livro para estimular a imaginação. Esta não é uma obra especulativa, a menos que alguém considere a Bíblia como especulação. Em vez disso, trata-se de uma exposição ampla e cristocêntrica daquilo que cremos. O Nisto Cremos é um documento da igreja apenas para dizer aquilo que cremos. Nós não temos um credo. Bem, levando isso em consideração, como a igreja tem crido essa questão do sola escritura? Ali no capítulo 1, ali no escopo, né, da autoridade escriturística, na primeira descrição doutrinária que temos, isso está na página 25 da versão que eu tenho, o Nisto Cremos diz assim: olha, toda a sabedoria humana está sob a autoridade da Escritura. As verdades bíblicas são a norma pela qual todas as demais ideias devem ser provadas. Através dos séculos, as mentes finitas têm tentado julgar a palavra de Deus de acordo com seus padrões humanos, o que se assemelha a uma fita métrica que pretende medir as estrelas. A Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos. Ela é superior a toda sabedoria e literatura humana. Em vez de julgar a Bíblia, todas as pessoas serão por ela julgadas, uma vez que ela é o padrão de caráter e teste de toda a experiência e pensamento do homem. Vejam, é nisso aqui que eu baseio um pouco da minha tônica aqui no canal. Eu creio no sola escritura, mas creio que por vezes as nossas pressuposições na hora de estudar o texto estão contaminadas com filosofia grega. E é isso que eu tenho tentado combater aqui no canal. Nós cremos que todas as ideias humanas devem estar subordinadas à Bíblia e não o contrário. Eu não posso pressupor algumas coisas por conta da filosofia grega, pressupor uma compreensão sobre Deus, uma compreensão sobre o mundo, uma compreensão sobre o ser humano, ir para o texto bíblico e fazer a Bíblia dizer aquilo que eu já pressuponho. É ao contrário. Eu preciso ir ao texto e permitir que o texto transforme minha cosmovisão, para que então seja a Bíblia que coloque todas as outras ideias humanas como vassalas, como subservientes. É a Bíblia que subordina tudo que está abaixo dela. E por isso que nós cremos como igreja que os escritos de Ellen White não são um substituto à Bíblia, nem estão em pé de igualdade com a Bíblia. Os escritos de Ellen White têm uma função diferente da função bíblica. A função bíblica é uma função de juízo, é uma função de análise, é uma função de governo, a função bíblica é uma função de fonte doutrinária. E os escritos de Ellen White têm outras funções, uma função pastoral, uma função profética, uma função escatológica, mas todas essas funções são subservientes à Bíblia, à palavra de Deus. Ela é a norma final para todas as coisas. Nada é subserviente aos escritos de Ellen White dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É ao contrário. Tudo é subserviente à Bíblia. E Ellen White também é, e ela era assim. E eu creio nisso e acredito que se nós partirmos desse pressuposto,
nós teremos uma interpretação muito mais coerente de Ellen White, dos seus escritos, daquilo que eu creio ter sido revelado por Deus, mas que precisam ser colocadas dentro do escrutínio correto. Vejam, o livro Nisto Cremos é uma exposição teológica, né? Mas o Manual da Igreja é uma exposição de governança, uma exposição daquilo que a igreja compreende do ponto de vista administrativo, né? E para mim, o ponto teológico mais belo e maduro do Manual da Igreja em relação ao Sola Escritura não está necessariamente naquilo que diz, mas naquilo que ele sofre com as suas contínuas revisões. Todas as vezes que a Igreja Mundial se reúne em assembleia, há uma revisão das nossas práticas, justamente para nós buscarmos uma compreensão melhor de como aplicar a Bíblia na nossa vida, ou na vida da igreja local. Eu inclusive, gostaria de citar as edições que foram feitas agora na Conferência Geral de 2025, né? Nenhuma regra, nenhuma crença humana pode ser engessada. E por isso o manual sofreu várias mudanças de verbetes, mudanças na forma de se expressar, buscando uma expressão mais bíblica, uma expressão mais coerente com o posicionamento bíblico. As expressões, as palavras buscavam apresentar um pouco melhor as próprias expressões bíblicas para a igreja. E isso foi muito interessante, porque mostra uma busca da nossa igreja em tentar encontrar essa aproximação com a palavra de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Eu acredito de verdade que nós, como igreja, temos que avançar em muitas coisas, nós precisamos amadurecer em várias pautas, mas o que me deixa muito tranquilo e seguro é saber que até então a nossa igreja tem tido a humildade de entender que não tem uma visão definitiva sobre todas as coisas, mas uma coisa é verdade: nossa visão sobre a Bíblia nunca será mudada. A Bíblia é soberana, está acima de todas as coisas, e toda e qualquer mudança que for necessária na nossa compreensão a partir do nosso estudo da Bíblia será feita. E a Bíblia, por ser soberana e imutável, ela tem nos ajudado como povo a crescermos dia a dia de forma mais ampla na nossa compreensão teológica, na nossa compreensão escatológica. E a defesa que eu faço aqui da igreja, ela é real. E ela é uma defesa que ataca no cerne de algumas linhas extremistas que às vezes surgem no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tanto os tradicionalistas do ponto de vista teológico, quanto os liberalistas do ponto de vista teológico, na minha visão, carregam a heresia em suas mentalidades. E eu acredito que o equilíbrio sempre estará numa postura de sola escritura. O equilíbrio sempre estará se nós seguirmos esses princípios elementares da fé cristã e da fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos próximos vídeos que eu quero gravar, eu quero discutir um pouquinho sobre como nós entendemos Ellen White nessa história toda, sobre como nós lidamos eventualmente com situações de conflitos entre as crenças de Ellen White e aquilo que a Bíblia apresenta, ou nas palavras de Ellen White e aquilo que a Bíblia apresenta. Mas eu quero deixar claro aqui para você, amigo, embora creiamos num profeta, no caso aqui uma profetisa extra-bíblica, nós creiamos na validade do seu ministério e do seu trabalho, nós jamais colocaremos a Bíblia como vassala de qualquer ideia, mesmo de um profeta que cremos ter sido inspirado. A Bíblia é superior, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E à Bíblia nós devemos nossa atenção, nossa reverência, nosso respeito e nossa dedicação. Que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui comigo, a gente se encontra num próximo vídeo.